Olá, tudo bem? Eu sou Ed Oliveira e você está no canal Web Conservatório. Hoje vamos falar do conceito de altura, que é um parâmetro do som. O som você já sabe, né? Tal como na pintura precisamos de tinta ou na escultura precisamos de argila, rocha ou madeira, na música precisamos dele. O som é a matéria-prima essencial para a confecção da arte musical. Esse aí é Bohumil Mede. Nascido na Tchecoslováquia no final da década de 30, estudou trompa no Conservatório de Música de Praga e pós-graduou-se pela Academia das Artes de Jánenci, em Brno. No final da década de 60, Mede chegou ao Brasil com a mesma expectativa que talvez todo jovem músico tenha: tocar em uma grande orquestra, claro. Em 1968, foi admitido como trompista da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. O que o jovem Bohumil talvez não soubesse na época é que sua contribuição na música brasileira iria muito além dos solos e performances no repertório orquestral. Neste mesmo período, Bohumil foi convidado para dar aulas no Instituto Villa-Lobos, atualmente incorporado à Unirio, e percebeu que em nosso país existia uma enorme carência de materiais didáticos voltados para a teoria musical, o que o estimulou a produzir 3 livros: Teoria da Música, Ritmo e Solfejo. O pioneirismo de Mede deu grande destaque para sua produção acadêmica e reconhecimento nacional. No livro Teoria da Música, Mede define o som como a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Uma vibração põe em movimento o ar na forma de ondas sonoras que se propagam em todas as direções simultaneamente. Ele também define o conceito de música como sendo a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Nessa entrevista aí, o professor Mede fala um pouco de como, na visão dele, o aprendizado teórico da música deve ser conduzido. Teoria da música não é nada mais do que resumo de experiências dos muitos compositores do passado, e o que deu certo são as medidas, são os sistemas, etc. E isso pode ser ensinado de uma maneira chata, decoreba, ou de uma maneira mais divertida, porque a teoria é muito lógica. Não? Só um exemplo. Você sabe que tem 7 notas? Você sabe, do, ré, mi, fá, sol. Você sabe por quê? Por que tem as 7 notas? Porque tem 7 notas? Você sabe que tem 7 dias na semana? Há uma ligação. Porque no passado, os nossos antepassados conheciam 7 planetas, por isso tinha 7 dias na semana e por isso tinha 7 notas. Então, quando você começa a esclarecer essas ligações, tanto históricas como as lógicas, a teoria deixa de ser coisa chata e se torna uma coisa muito mais agradável. Em outras palavras, o que o professor afirma aqui é que o aprendizado musical se torna mais efetivo a partir do momento que compreendemos e relacionamos seus conceitos e pressupostos com os eventos históricos que nortearam o seu desenvolvimento. E é exatamente o que vamos fazer agora. O experimento do monocórdio do filósofo e matemático Pitágoras foi talvez uma das primeiras tentativas conhecidas de teorização do som no Ocidente. O monocórdio era um instrumento composto basicamente de uma caixa para ressonância sobre a qual era estendida uma corda presa por uma estrutura móvel. Em seu experimento, Pitágoras observou que quando o fio estava completamente estendido e era tocado, produzia uma vibração em uma frequência X. E se o mesmo fio fosse dividido ao meio, por exemplo, a frequência produzida seria 2 vezes maior
e assim por diante. Voltando ao livro Teoria da Música do professor Bourmil, vemos que a altura é determinada pelas frequências das vibrações. Até onde se sabe, a prática da manipulação sonora, utilizando artefatos e a própria voz, acompanha o homem desde os tempos pré-históricos. Existem fortes evidências de utilização de ossos, entre outros materiais, para a confecção de flautas e apitos. Com o passar do tempo e com a ampliação das práticas musicais, surgiu a necessidade de se criar nomes para determinadas frequências, para facilitar a memorização dos sons. Ao longo da história, existiram várias tentativas de se nomear, sistematizar e grafar os sons que eram utilizados na música. Você provavelmente já ouviu isso aí, né? Essas são as 7 notas musicais. Mas, espera aí. Por que o Dó se chama Dó e o Ré se chama Ré? Você tem ideia? Sabe de onde surgiu o nome das notas? Bom, para responder a essas perguntas, é necessário que viajemos para a era medieval, na região onde hoje está a Itália. Entre o século IX e o século X, existiu um monge chamado Guido d'Arezzo. Além de monge, ele era professor e regente do coral de Arezzo. A criação do nome das notas é hoje atribuída a ele. Possivelmente o monge teria se inspirado nesse hino aí, dedicado a São João. Guido observou que cada verso começava com uma altura diferente e imediatamente superior ao anterior. Assim, ele relacionou cada sílaba inicial com o som inicial, ficando assim: Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Você pode estar se perguntando, e o Si? Bom, o Si só recebeu esse nome no século XV em homenagem ao santo do hino, Sancti Ioannis. No século XVII, o compositor e teórico Giovanni Battista Doni achou que o nome Ut não era tão fácil de se pronunciar em sua língua, então ele renomeou a nota com a primeira sílaba do seu nome, ficando então como Dó. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe aí nos comentários #UtRemi para eu saber que você chegou até aqui. Curta o vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Até a próxima!